Olá, bem-vindo novamente ao programa Fala Jurídica. O programa hoje vai ser voltado, como no programa anterior, ao PROCON, ao Defesa do Consumidor. Para isso, hoje nós trouxemos uma pessoa especialista, o Dr. Pedro Bezerra. Não esquecendo de que todas essas informações estão no mundo virtual, no YouTube, onde você pode reprisar com toda a tranquilidade. Dr. Pedro, satisfação de novo no meu programa. Eu digo meu ao nosso programa, a todas as pessoas interessadas que de certa forma já tiveram algum prejuízo, já de certa forma tiveram algum produto que querendo a ser trocado e o PROCON sempre esteve presente. Semana passada nós falamos sobre o consumo em geral e nós estamos chegando agora no Natal, né? Existe algum plano de ação com relação ao PROCON, às compras? Existe digamos assim, uma preocupação, alguma orientação que o senhor pode dar nessa semana de Natal e virada de ano para os consumidores? Olá, Marco, novamente agradeço mais uma vez o convite e o prazer novamente de estar aqui tratando sobre esse que é o nosso trabalho árduo, diário, a defesa do consumidor. Estamos agora no final do ano, especialmente no Natal, mas antes e um pouco depois dele, as compras de fim de ano. E nós, como órgão de defesa do consumidor vinculado a um órgão federal que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, somos municiados, vamos assim dizer, com uma série de normas técnicas que trazem orientações específicas para o consumidor, especialmente em datas como o Natal. Datas em que o consumidor ou os consumidores em geral realizam compras num montante muito maior. A gente sempre orienta ao consumidor que busque se informar e eventualmente, quando somos municiados com essas notas técnicas, que trazem informações referentes a fabricantes específicos, buscamos divulgar isso na mídia em geral. Por exemplo, saiu uma nota técnica que menciona que determinado produto de determinado fabricante apresenta um vício de fabricação e que, em função desse vício, não virá a funcionar da forma adequada. Costumamos, quando isso acontece, contatar lojistas em geral para relatar, porque muitas vezes eles não são informados pelo fabricante dessa situação, e chamamos aquele consumidor que eventualmente fez a compra desse produto, que vem até o PROCON, para que a gente interceda na situação apresentada por ele, para que ele não fique com esse produto viciado em seu poder, né? Para que ele possa eventualmente ter uma troca ou uma devolução de valores, mas principalmente para evitar que essa compra gere futuramente uma dor de cabeça. É claro, as compras de Natal são motivadas por sentimentos muito nobres, vamos assim dizer. Só que, apesar de saber que o consumidor possui uma série de direitos, e o Código de Defesa do Consumidor está aí para isso, a gente sempre relata que o consumidor tem alguns deveres, como, por exemplo, exigir a nota fiscal no momento da compra, tentar buscar orientações sobre o fabricante para saber se ele vai atendê-lo, e comentamos sobre isso na semana passada. Verificar também qual é o prazo de garantia que ele possui para aquele produto que ele possui, porque o Código de Defesa do Consumidor, para produtos duráveis, concede o prazo de 90 dias. Só que existe, além dessa garantia legal que nós chamamos, uma garantia chamada contratual, que muitas vezes é de 9 meses, só que não são todas as vezes. Eu tenho a situação, por exemplo, daquele consumidor que comprou um produto, imaginando que ele teria 1 ano de garantia, quando na verdade aquele produto só vai ter os 3 meses de garantia legal, porque a lei obriga a ser concedido a ele esse prazo de garantia. A garantia contratual, na verdade, ela é um benefício, se podemos assim chamar, concedido pelo fabricante àquele consumidor. E é um prazo que não tem previsão em lei. O fornecedor pode decidir dar para aquele produto que ele fabricou 3, 6 ou 9 meses de garantia, por exemplo, né? É importante também que ele verifique as questões do envio do produto à assistência autorizada, para não acontecer, por exemplo, aquele inconveniente daqui a pouco do consumidor ter um produto que apresentou um problema e a loja não querer mandar o produto, está se negando. Não há nada na lei, por exemplo, que obrigue um lojista a mandar um produto para assistência. Claro, o consumidor, com o seu conhecimento geral, quando tiver um problema no produto, obviamente vai retornar ao local onde ele comprou, dizendo, olha, comprei aqui o produto, ele apresentou o problema X e eu preciso que vocês mandem ele para assistência. Infelizmente, o código não traz essa previsão de que o lojista tem que mandar. E aí, a pergunta que vem em sequência é quem deve mandar o produto? Isso vai constar num documento, vamos assim dizer, que a maioria dos consumidores não dá muita atenção, que é o manual de instruções ou o certificado de garantia. Lá vai dizer, em outras palavras, que os custos com o deslocamento ou transporte do produto é por conta ou do consumidor ou do lojista. Se lá disser que é por conta do consumidor, é ele que tem que fazer o contato com a assistência e é ele que tem que mandar.
Caso contrário, é o lojista, porque lá vai constar que a obrigação é do lojista. E aí você, daqui a pouco, o Marco vai me perguntar, tá, mas eu comprei o produto, fui na loja e a loja quis mandar. Por que isso acontece? E a gente sabe que isso acontece com alguma frequência hoje em dia. Isso acontece, e a gente não sabe precisar exatamente quando isso começou, porque em um belo momento, algum lojista, algum gerente de loja, pensando em beneficiar ou em cativar aquele seu consumidor, disse o seguinte, não, a partir de hoje, qualquer caso que venha aqui, eu vou mandar. Eu sei que eu não tenho obrigação, mas eu vou mandar. Então eu como gerente comecei a fazer, você como gerente começou a fazer e todos os gerentes começaram a fazer. A lei não os obriga a fazer isso. A lei não diz que é o lojista que tem que mandar. A lei diz que um produto pode ficar até 30 dias para reparo, mas não diz quem tem que mandar para reparo. Quem vai definir isso é o manual de instruções. E aqui cabe um comentário pessoal, Marco, e é bom que os ouvintes também prestem atenção nesse comentário, que eu pessoalmente, e eu falo não como coordenador do PROCON, mas eu como consumidor, acho muito mais interessante que eu entre em contato com o fabricante para relatar o problema do que eu deixar um produto na loja. Não duvidando do conceito ou da idoneidade da loja, mas porque eu como usuário do produto sou a pessoa que realmente sei qual o problema que o produto tem. Vamos imaginar que a sua loja, Marco, seja uma loja com um fluxo muito intenso de clientes. E eu, Pedro, consumidor, vou lá e deixo um produto com você, um aparelho celular, onde eu digo que o problema é no alto-falante do meu celular. E você diz para mim, Pedro, eu vou pegar o teu celular e vou mandar. E eu anoto num caderninho da minha loja. Passado um tempo, o seu aparelho volta para você e o problema permanece. O que aconteceu para o problema permanecer? Significa que a assistência recebeu o produto e avaliou o produto que eu reclamei? Não. Às vezes acontece, nesse exemplo, por exemplo, desculpe a redundância, de você receber o produto, eu dizer que o problema é no alto-falante e a pessoa dentro da loja para quem você deixa o produto entende, por exemplo, que o problema não é no alto-falante, é numa tecla do telefone. Ele anota essa informação, manda o produto para a assistência, quando a assistência recebe, ela vai testar a tecla, e a tecla está funcionando. E o aparelho volta e o problema permanece. Claro que aí a gente já vai ter uma situação bastante desconfortável, porque além do consumidor não ter ficado com o produto, afinal de contas teve que mandar para assistência, o produto voltou com o mesmo problema. Então há que se tomar esse cuidado, e a gente sempre orienta. Tem dúvida quanto ao envio? Liga para o fabricante. Ele vai te dizer. Ele vai te dizer se você tem que ir à loja, ele vai te dizer se você tem que mandar pelo correio. E se você tiver que mandar pelo correio, tenho absoluta certeza que ele não vai te cobrar por isso. O aparelho vai sair da sua mão e vai direto para o fabricante, que fica aí nos grandes centros do país, que vai tentar solucionar o problema de acordo com o problema apresentado por você, consumidor. E se ele não conseguir solucionar, ele vai lhe trocar imediatamente, ou ele vai lhe devolver o dinheiro imediatamente. A gente tem exemplos com grandes fabricantes, muitos deles, que fazem isso. O senhor colocou uma coisa, e é uma diretriz que até me chama a atenção, que eu não sabia disso, que vocês recebem um memorando interno ou uma portaria dizendo certos produtos que já têm um defeito já pré-notável antes de entrar no comércio, ou já estão em comércio, em que o consumidor, na verdade, ou pelo menos os Prodecons têm que estar atento. Eu vou te pedir, agora nesse final de ano, já apareceu algum produto nesse sentido, com alguma veia de problema, com um caminho que vai ser prejudicial? Já saiu, digamos, esse memorando para vocês? Não é. Até o momento não, Marco. A gente recebe com alguma frequência, uma frequência de a cada 2 meses, ou próximo das datas de grandes compras, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Natal. Esses documentos, essas notas técnicas que nos dão esse embasamento para tentar impedir uma venda em massa de produtos defeituosos. Mas até o momento ainda não. Claro que estamos aí no início, na metade de novembro, e a gente sabe que ali pelo início de dezembro as compras começam a se intensificar. Então, até o momento não recebemos, mas estamos aguardando. Né? Pode acontecer de chegar algum documento nesse sentido e cumpre-nos, a nós como órgão de defesa do consumidor, tentar evitar que os consumidores sejam prejudicados. E essa questão da publicidade, como é que ficaria? Tu tem essa informação que é dada de forma oficial, jurídica, administrativa. Isso é fixado, é largado algum edital? Como é que a gente pode saber disso aí? Na verdade, o órgão de defesa do consumidor, e muita gente não tem essa noção, é um órgão aqui numa pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul. Ele está vinculado, além de estar vinculado ao órgão estadual, ele está vinculado ao Ministério da Justiça.
né, e a Secretaria de Direito Econômico. Então, todas essas notas técnicas que mencionam problemas em produtos, ou cuidados que tem que ter, ou até de recalls de alguns veículos, por exemplo, isso tudo está divulgado no site do Ministério da Justiça. No portal do Ministério da Justiça, no lado esquerdo do site, existe a área Direito do Consumidor, e lá constam todas as notas técnicas que já saíram até o momento. Então, o consumidor também pode se mostrar vigilante nesse sentido. Ah, vou comprar um produto da marca ABC, e eu quero saber se já saiu alguma coisa. Lá ele vai saber se existe alguma nota técnica que previne ele a comprar esse produto. Então, na verdade, já existe uma informação virtual. Já existe. Isso já é um existe. site. Podia repetir o site, que isso é importante. Eu, sinceramente, não sabia disso. É no site do Ministério da Justiça. Basta procurar Ministério da Justiça ou portal.mj.gov.br, que o consumidor vai encontrar lá toda e qualquer informação relativa não apenas a direito do consumidor, mas, como é o nosso foco aqui, as notas técnicas que defendem o consumidor. Doutor Pedro, chega o fim do ano, não são só compras que a gente observa assim nas lojas, mas existem muitas pessoas que querem reformar a casa, querem ver a casa na praia, eles querem, de repente, fazer um financiamento. E eu vou fazer perguntas duas ordens que eu acho muito importante. A prestação de serviço hoje. Digamos, eu vou contratar um empreiteiro para arrumar a minha garagem, que eu quero fazer ali, meu final de ano com meus amigos, vou fazer vou recepcioná-los ali e quero mudar da garagem para uma sala. Contrato de serviço. O PROCON gerencia, atua nessa área quando daqui a pouco você faz um contrato verbal, que a maioria das pessoas assim o fazem, com um prestador de serviço, e chega no fim, não tem nada. Isso, o PROCON está munido de fazer esse tipo de... pelo menos tentar conciliar esse tipo de problema. Sim, a gente se esforça, vamos assim dizer, né, Marco? E você, como operador no mundo do direito, sabe que o contrato verbal tem uma validade, mas que ele tem também uma dificuldade de ser comprovado. Porque de um lado eu vou ter uma pessoa alegando uma informação, de outro eu vou ter outra alegando uma informação diversa. Então nós sempre tentamos, claro que já tivemos casos de pessoas, e felizmente isso é a temática atual que a gente tem percebido, dos consumidores buscarem informações. Olha, estou querendo contratar uma construção com determinada empresa, ou estou querendo contratar determinado profissional para realizar determinado serviço, como eu faço? O que eu tenho que tomar de cuidado? O que eu tenho que pedir de documentos? Felizmente isso tem acontecido, graças a Deus, e a gente está aí para ajudar o pessoal. Mas, enfim, contratei o serviço, fiz um contrato verbal, como o PROCON atua? A gente vai inicialmente tentar buscar o contato com esse profissional liberal, para tentar verificar se ele tem esse interesse de resolver, porque a gente muitas vezes tem um consumidor querendo resolver, e o fornecedor ou o profissional em questão não muito disposto, principalmente depois que ele recebe o pagamento. Certamente. É uma realidade, infelizmente. Mas a gente sempre tenta entrar em contato e ciente dos direitos do consumidor, a gente tenta ser o mais cordial possível, embora a gente saiba que ele não vai nos receber da mesma forma quando a gente fizer o contato. Então ligamos, conversamos, tentamos encontrar ali um meio termo, tendo em vista que tem um consumidor na nossa frente que busca essa solução. Mas eventualmente a gente não vai conseguir solucionar esse tipo de caso em questão, justamente pela ausência de documentos que comprovem essa contratação. Por exemplo, né, se eu contrato o serviço de um pedreiro, eu preciso ter algo que me dê a certeza de que eu contratei. Embora exista um contrato verbal entre eu e o pedreiro, eu preciso de um contrato físico para demonstrar, por exemplo, que eu contratei o serviço por ele, que eu paguei o serviço a ele, ou que ficou combinado tal serviço a ser executado e ele não fez. Claro, friso mais uma vez, a gente sempre busca conciliar.